Olá, boa noite. Prefeitura do Rio anuncia fiscalização nas empresas de ônibus que não ligarem o ar-condicionado dos veículos. Já no estado do Rio, segue o impasse na justiça. Vai ou não vai ocorrer a licitação das linhas intermunicipais no estado? Ainda no Rio, ônibus desgovernado da Paranapuã colide contra carro e atinge poste. Em Minas, PRF apreende eletrônicos e cosméticos a bordo de ônibus na BR-381 em Perdões. Já em São Paulo, ônibus circula na contramão em Franca, no interior do estado. No Espírito Santo, cobrador é preso após suspeito de atirar fogo em ônibus em Guarapari. Aqui no Paraná, ônibus articulado colide contra poste em Curitiba. Novamente, TCU não vota processo de novas linhas de ônibus interestaduais geridas pela NTT. Vagas de emprego. Viação Itapemirim Suzantur abre vagas de trabalho para motoristas rodoviários. E ainda, 2 empresas de ônibus terão que pagar indenizações para seus passageiros. Uma é a Águia Branca, que terá que indenizar uma menor de idade, e a outra é a Real Maia, que indenizará um passageiro por atraso do ônibus. Já já, você confere os detalhes aqui nesta edição. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na noite da última segunda-feira, no quilômetro 679 da BR-381, em Perdões, diversas mercadorias de origem estrangeira. O caso ocorreu em Minas Gerais. Segundo a corporação, durante a operação de combate à criminalidade, realizada na unidade operacional da PRF, os policiais abordaram um ônibus rodoviário que seguia de São Paulo para Ipatinga, transportando 26 passageiros. Após fiscalização detalhada nas bagagens, os policiais localizaram, identificaram e apreenderam grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira, sendo eletrônicos e cosméticos, acondicionados em 12 volumes, sem a devida documentação fiscal, configurando em tese o crime de descaminho. Um dos proprietários de parte das mercadorias encontrava-se no ônibus e foi devidamente qualificado. Os demais volumes estavam sob a responsabilidade do proprietário da empresa transportadora. A ocorrência e as mercadorias apreendidas foram encaminhadas para a Receita Federal em Poços de Caldas, para as combinações legais pertinentes. O TCU, Tribunal de Contas da União, retirou novamente a pauta de votação de uma novela que se arrasta há 2 anos, a liberação de novas linhas de ônibus interestaduais. A votação estava marcada para o último dia 1º, mas foi retirada de pauta. Não é a primeira vez que isso ocorre. Em 25 de janeiro, uma votação iria acontecer, mas também foi suspensa. Enquanto isso, há um grande número de pedidos de novas linhas por novos operadores, na espera da ANTT decidir. A decisão, inclusive, é muito aguardada por novos operadores e também pelos empresários de ônibus, que já atuam há um certo tempo no mercado. Porém, os donos das viações tradicionais temem desequilíbrio de mercado, com excesso de oferta em rotas vantajosas. Já as empresas que querem entrar no mercado e ganhar uma oportunidade alegam que com a ampliação de oferta e, consequentemente, da concorrência, quem ganha é o mercado como um todo, em especial o passageiro, que pode ter acesso a tarifas mais baixas e ônibus melhores. A situação vem ocorrendo após uma revogação da medida cautelar que impede a ANTT de liberar novas linhas. A revogação agora será julgada após mais de 3 meses do ministro Vital do Rego solicitar vistas no processo por 60 dias, o que postergou decisão. A medida cautelar é fundada em denúncias que trata indícios de irregularidades que teriam ocorrido na agência. Enquanto o novo marco regulatório do transporte não sai, seguem as brigas e os entraves na justiça. A crítica no momento é que as últimas decisões impediram que as viagens diminuíssem custos, não ofertando, por exemplo, ligações inéditas entre várias cidades. Atualmente, a NTT tem em gaveta pelo menos mais de 1.000 pedidos de autorizações, aguardando
para análise. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo informou que a aviação Águia Branca terá que indenizar uma menor de idade que foi obrigada a desembarcar de um ônibus da empresa. A menor, representada pela sua mãe, ingressou com uma ação indenizatória contra a empresa de ônibus, a qual teria obrigado a menina, que estava acompanhada de seu tio, a descer do veículo no meio do trajeto da viagem, em um local desconhecido. Segundo os autos, a requerida teria obrigado a passageira a se retirar do veículo, sob a justificativa de que a documentação da autora estava irregular. No entanto, o juiz da 4ª Vara Civil de Vila Velha observou que as autorizações, bem como os documentos, deveriam ter sido verificados no embarque da requerente. Por fim, o magistrado entendeu que a conduta da ré foi abusiva, acarretando abalo moral e frustrando a viagem da parte autoral, que foi submetida a momentos de insegurança e perigo. Diante do exposto, o juiz condenou a requerida a restituir a menor no valor de R$30 referente ao bilhete adquirido, além de indenizá-la por danos morais fixados em R$3.000. Já no Piauí, a Real Maia também se deu mal. A Justiça do Estado informou que sentenciou a empresa de ônibus a pagar R$7.000 a título de danos morais a um passageiro, com base no Código de Defesa do Consumidor. A decisão é da juíza Patrícia Luz Cavalcante. Segundo o TJPI, o usuário diz no processo que adquiriu uma passagem da companhia para o trecho São Domingos do Azeitão, no Maranhão, com destino a Araguaína, no Tocantins. De acordo com o passageiro, por volta das 7 horas da noite, o pneu do ônibus em que estava estourou, fazendo com que o motorista entrasse em contato com a empresa, solicitando um outro veículo. A Real Maia, por sua vez, teria orientado o motorista a procurar um borracheiro mais próximo do local. Ainda conforme nota da assessoria de imprensa do TJPI, somente por volta de 11h10 da noite, o borracheiro chegou até o local e, em conjunto com os passageiros, efetuaram a troca do pneu. Contudo, após 100 metros do ocorrido, o ônibus começou a apresentar defeitos, constatando a quebra do eixo e impossibilitando completamente a continuação da viagem. O usuário diz no processo que os passageiros tiveram que dormir no ônibus e somente após 10 horas de espera conseguiram seguir viagem através de uma van que passou pelo local. De acordo com a sentença, resta incontrovérsia e falha na prestação do serviço, observando-se os problemas mecânicos que ocasionaram atraso na viagem do autor. Embora se trate de ônibus em trânsito, o atraso de 10 horas não se mostra razoável e justificável. Tal demora, além de gerar cansaço e estresse ao autor, comprometeu a programação do destino. A empresa de ônibus pode recorrer, porém, nenhum contato com a mesma foi obtido. Veja a seguir no Ônibus TV as notícias em manchete e logo após as vagas de emprego. A imagem na tela é de São Paulo, 24 graus no momento. Um ônibus desgovernado da empresa Paranapuã perdeu o controle da direção e subiu numa calçada, na rua Mariante, nas proximidades de um supermercado, atingindo 2 veículos, destruindo um trailer e quase derrubando um poste, no bairro de Cocotá, na cidade do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira. Segundo informações preliminares, no ônibus havia apenas um motorista, que não apresentou ferimentos consideráveis. Agentes do Corpo de Bombeiros do Rio foram acionados para a ocorrência. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Através das redes sociais, os clientes que utilizam os ônibus da empresa Paranapuã informam que o histórico de acidentes e ocorrências envolvendo a empresa é alto. Além disso, alguns clientes afirmam que é muito comum alguns dos coletivos apresentarem atrasos e problemas em algumas viagens. Um ônibus urbano da empresa São José foi visto nesta semana circulando pela contramão na rodovia Prefeito Fábio Talarico. O vídeo em que mostra a manobra perigosa feita pelo motorista poderia ter causado um acidente. Após realizar as manobras, ele percebeu que estava circulando na contramão e, em seguida, conseguiu colocar o coletivo no sentido correto da via.
Para evitar um acidente na região, motoristas de veículos de passeio precisaram reduzir a velocidade. A empresa São José ainda não se manifestou sobre o ocorrido. A Polícia Civil do Espírito Santo informa que a Delegacia Especializada de Investigações Criminais prendeu um cobrador de ônibus de 21 anos pelo incêndio em um coletivo no dia 21 de dezembro de 2022. De acordo com a corporação, ele é suspeito de ser um dos responsáveis pelo incêndio a um coletivo ocorrido no bairro Muxaba, em Guarapari, lá no Espírito Santo, sendo preso durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva no bairro Panturá. As investigações apontam que o suspeito agiu com outro indivíduo. Eles decidiram realizar o crime no dia do fato. Os suspeitos se encontraram na porta da garagem da empresa de ônibus e, em seguida, foram a um posto de gasolina próximo, compraram uma quantidade de combustível e colocaram em uma garrafa. Logo após, eles foram à empresa e se aproximaram do coletivo que estava parado em frente à garagem. O preso foi responsável por jogar gasolina no interior do ônibus e o outro indivíduo ateou fogo. Após o fato, os dois fugiram, contou a titular da delegacia, Rosane Cisneiros. Após ter ciência do fato, a equipe da delegacia deu início às diligências e conseguiu identificar e localizar um dos suspeitos. Após a prisão, o indivíduo de 21 anos confessou o crime e disse que foi motivado por atrasos no pagamento dos funcionários. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari, ficando à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar o segundo suspeito na ação criminosa. Um ônibus articulado da empresa CCD Transportes, que opera linhas municipais em Curitiba, acabou ficando desgovernado e bateu em um poste, na rua Augusto Stresser, do Juvevê. O coletivo apresentou uma falha mecânica quando os freios do veículo foram liberados e ele se movimentou sozinho, invadindo a calçada e atingindo um poste, na esquina com a rua José de Alencar. Ele foi retirado do local por um guincho. Por conta da colisão entre o ônibus e o poste, a Copel, que realiza o gerenciamento da energia elétrica aqui no Paraná, precisou ser acionada para realizar a manutenção da rede elétrica. Apesar do susto, ninguém se feriu, gerando apenas danos materiais. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades para motoristas de ônibus na Nova Aviação Itapemirim, agora gerida pela Suzantur. As vagas são para as cidades de Feira de Santana, Eunápolis, Itabuna na Bahia e Petrolina em Pernambuco. A empresa pede como requisitos: ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira na condução de veículos em grande porte, CNHD ou E com EAR incluso e possuir curso de transporte coletivo de passageiros. O salário é compatível com a categoria e o tipo de contratação é pela CLT. A empresa oferece como benefícios vale transporte, vale alimentação e plano de saúde. Mais informações no telefone DDD 11 9 4336 6431. Currículos no e-mail recrutamento.visa@suzantur.com.br. Boa sorte a todos! E antes da gente encerrar, temos mais uma atualização do acidente com ônibus da empresa catarinense na BR-277, aqui no Paraná. Segundo a polícia, foi confirmada as informações dadas pelos passageiros de que o motorista teria dormido ao volante. O profissional, inclusive, confessou o ato na delegacia. Ainda sobre o caso, pelo menos 3 passageiros que acabaram mortos no acidente não portavam documentos. E, inclusive, a catarinense vai ter 48 horas para informar sobre a operação deste ônibus. Inclusive, né, gente, isso levanta um amplo debate. Os motoristas de ônibus, principalmente rodoviários, têm dirigido os veículos com sono em dia, descansados? Deixo essa dúvida com vocês. Falem aí pra mim nos comentários. E não esquecendo, a perícia já começou. Para a gente fechar, eu tenho aqui 2 informações do Rio que eu acabei de receber.
A primeira é sobre a capital, naquele assunto ainda dos ônibus rodando com ar-condicionado desligado. A Prefeitura do Rio informou que definiu procedimentos de fiscalização e autuação das empresas sobre o equipamento. O documento foi publicado ontem, quinta-feira, e leva em consideração o acordo firmado entre as empresas, a Prefeitura e a Justiça para uma melhora gradual do serviço no município, além do subsídio diário fixado em R$ 2,81 por quilômetro rodado. Nesse acordo, todas as linhas devem atingir um mínimo de 80% ou mais, conforme parâmetros da Secretaria de Transportes, e não receber multa ou ato infracional por circular sem o ar-condicionado. O prefeito Eduardo Paes já tinha declarado essa situação anteriormente. Se caso a multa da prefeitura for incorreta, a empresa dona do ônibus pode recorrer e solicitar o ressarcimento dos valores do subsídio. Já os ônibus sem ar-condicionado não serão enquadrados nessa fiscalização, já que o subsídio tarifário nesses veículos por km rodado é de apenas R$ 1,97. Com isso, o Poder Público do Rio espera oferecer um serviço de transporte melhor e mais seguro para a população. Já no estado do Rio, o Ministério Público do Rio pediu uma intervenção federal no DETRO, departamento que gera os transportes rodoviários no estado, para a determinação de licitação das linhas de ônibus intermunicipais. A concorrência era uma meta da União. Segundo a promotoria, o estado não tem se movimentado para licitar os serviços, que são alvo de reclamações dos passageiros. Nunca o serviço foi licitado, e desde 1998, contratos de adesão foram firmados com as empresas para a operação. Atualmente, 991 linhas fazem parte do sistema. Segundo o MP, existem na Justiça 110 ações judiciais pedindo licitação, sendo que 43 delas a Justiça determinou o processo, com o Estado não podendo mais recorrer. O pedido de intervenção se justifica, já que faz parte do processo de recuperação fiscal do Estado do Rio, pelas dívidas com a União. Tudo em geral está em atraso. No passado, licitações tentaram ser feitas, porém empacaram na Justiça. Caso fosse realizada, a licitação geraria cerca de mais ou menos ali 777 milhões de reais de saldos positivos no caixa do governo estadual do Rio. No serviço seriam investidos 7,1 bilhões de reais em até 20 anos para a modernização do serviço, mas pelo visto isso não aconteceu, o que geraria bilhões de reais em saldos positivos para o governo estadual fluminense. Assim nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV, com o nosso giro de câmeras pelo Brasil, mostrando o anoitecer nas principais cidades e capitais desse Brasilzão. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. A gente se vê aqui no canal amanhã, às 7 da noite, no Jornal do Ônibus. Boa noite para você e até amanhã.